Oi, meus amores, espero que vocês estejam bem. Tô aqui mais um dia pra gente tirar as dúvidas, perguntas e respostas. Posso fazer um suporte de plantas com cordão de macramê da Pinguim? Pode. Você pode fazer um suporte de plantas com qual cordão você desejar, quiser e tiver, tá? Eu já fiz suporte de plantas, inclusive, com barbante bem fininho. Eu não me lembro se era 10 ou se era 12 preto, porque o cliente pediu assim, deu super certo, funcionou. Não era um vaso pequeno, era um vaso mediano de 21 centímetros na boca. Era uma Era, na época, eu lembro que era uma Era, e pesava em torno de 3,5 kg e funcionou super bem, tá? Então vai variar aí do tipo de projeto que você quer fazer, mas dá super certo com o barbante macramê. Se você achar que vai tá ficando muito fino, né, que os nós que você tá dando tá deixando ele muito pequenininho, né, os braços do suporte muito pequeno, muito pequeno, que eu digo não de comprimento, né, de espessura, você pode usar maior quantidade de cordões, né, mais unidades de cordões, como se fosse um único nó e então dar esses nós, né. Eu gosto muito desse cordão pela franja que ele dá, né, pelo acabamento, eu gosto. Ele é um pouco mais trabalhoso de fazer os projetos, porque ele acaba, mesmo você tendo alguns cuidados, como passando fita nas pontas do cordão, ou então dando um nozinho nas pontas do cordão, conforme você vai trabalhando, ele vai abrindo, né? Mas vai ficar super bonito, vai funcionar. Existe um fio bem encerado e fio mal encerado? Existe marca boa e marca ruim? Existe. Não sei se é mal encerado, mas existe fios encerados que eles vêm com muita cera, por exemplo, né? Não saberia te dizer marca especificamente, assim, mas existe fios que são melhores encerados e fios que não são tão melhores encerados, assim. Vale a pena você ir testando as marcas, talvez ir comprando por metro e testando dentro desses comprimentos. Normalmente, os fios que eu compro encerados, eles não são fios sintéticos, tá? Os que mais dão trabalho em relação a essa questão do encerado, e que às vezes é mais encerado ou menos encerado, é essa questão dos sintéticos, fios sintéticos. Isso não acontece com fio de algodão encerado, por exemplo, tá? Não acontece. Mas dentro dos sintéticos eu sei que acontece. E aí é uma questão de gosto, né, de marca. Mas sim, tem qualidades melhores, como tudo, né, gente? Como tudo que nós formos comprar, tem qualidades melhores e piores de barbante, de cordão de algodão, de fio encerado, de fio náutico e assim por diante, né? Então, eu diria assim, pra você testar. Eu raramente uso fio de poliéster encerado, então não sei nem te falar marca, assim, não tenho essa experiência, mas eu sei que isso acontece porque eu tenho alunos que usam bastante. Tô com dificuldades para parar o painel. Tenta colocar, porque assim, você tem que organizar os fios, tá? Não adianta você também colocar a fita de qualquer jeito. Então, o primeiro ponto para você cortar as franjas, vamos lá. Primeiro ponto é eu gosto de colocar sempre, se o painel é grande, se não é, enfim, eu gosto sempre de colocar as franjas em cima ou da cama ou de alguma almofada. Isso é um ponto. Aí eu organizo os cordões lado a lado, paralelamente. Deixo direitinho assim, um do lado do outro, organizados. Se elas não forem, se as franjas não estiverem desfiadas, daí dá pra fazer essa organização, né? Se as franjas estiverem desfiadas, daí você penteia para que elas fiquem organizadas. E aí sim eu faço uma marcação, meço lá do começo da franja até onde eu quero cortar, faço uma marcação ali, ou com fita, ou com um pedacinho de caneta, uma pontinha de caneta, faço uma marcação. E do outro lado também, a mesma coisa, do painel. Então do lado esquerdo, do lado direito e central, faço essas 3 marcações. E aí eu passo a fita, né, em cima dessas 3 marcações aí que eu quero fazer o corte. Depois que eu organizei, que eu marquei, aí eu passei a fita, aí eu venho com o corte. O que acontece no momento de vir com o corte? A tesoura, eu ia falar faca, a tesoura tem que estar muito bem afiada e você tem que ter certeza que tá dentro daquilo que você imaginou. Então, mais uma dica é você deixar talvez um pouquinho mais comprido, cortar, passar a fita, cortar e ver se é aquilo que você queria, né? Se for aquilo que você queria, beleza. Senão você ainda pode passar a fita mais um pouco para tentar arrumar o que você gostaria.
E aí, com a tesoura, se você tá trabalhando em cima de uma cama ou de uma almofada, alguma coisa assim, você consegue deixar o projeto no alto enquanto você corta, né? Porque daí a tesoura entra aqui por baixo. Cuidado, que já aconteceu comigo, para não cortar lençóis ou então o próprio colchão, né? Então, você vai cortando daí ali dentro em cima desse corte da fita. Oi, Oi, Nani, tudo tudo bom? bem? Tudo jóia. Que bom. Menina, mas é uma dificuldade. Esse aqui, por exemplo, eu cortei ele arredondado. Ondulado. Eu coloquei a forma, eu coloquei o molde, mas sempre ficam essas pontinhas. Isso é normal ficar? Não tem jeito. Tem bastante franja, né? Muita. Porque quando tem bastante franja, não tem muito controle. O que você pode vir fazendo é agora vir arrumando com a tesoura essas pontas a mais. Ou então, porque quando não tem tanta franja, você consegue organizá-las melhor, né? Em Entendi. É cima, porque eu por fiz exemplo. com o fio mais fino, né? Porque o modelo era com Fica fio lindo, fica muito mais lindo, eu fino. adoro. Ele ficou bem gordinho. Mas essas pontas aqui estão me dando. Um Estão fazendo suador. suar. É natural no começo, principalmente. Depois a gente. Você vê, hoje em dia, às vezes eu nem uso a fita. Só se for muito grande, assim, uma coisa que eu quero muito detalhado, aí eu uso. Do contrário, já tô tão habituado. Por exemplo, esse mesmo que eu fiz aqui, que eu vou dar aula hoje, né? Ó, por exemplo. Eu Aí, simplesmente vim aqui, ó, cortei. Esses aqui eu já tinha cortado antes, né? Olha, tá vendo que eles são menores? sim. E esse daqui eu vim e cortei. Então, assim, mas a gente vai pegando prática. Agora, já que tá assim, desse jeito que tá, Uhum. vem com a tesoura. Primeiro você passa a mão para arrumar tudo, organizar eles, né? E Entendi. aí você vem com a tesoura só tirando essas fitinhas, essas As pontinhas. pontinhas. É Tá certo. normal. Tá É certo. normal porque. Porque a gente que Porque fica meio meticuloso, eu falei, gente, não é possível que não vai ficar certo, gente. não é normal porque assim, primeiro que você não tá cortando nem reto, não tá cortando reto. Mesmo que fosse em Não, V, você não tá cortando, você tá cortando ondulado, né? isso. Então, claro, por exemplo, se você usar uma panela, por exemplo, né, um, um molde, isso já facilita o corte para que você não erre. Mas aí vai acabar ficando essas As pontinhas. pontinhas aí. Tá Mas é uma certo. questão de hábito, daqui a pouquinho você está tirando de letra. Tá bom. Obrigada, Priscila. Você Imagina, um arrasa. grande beijo. Maravilhosa. Beijo. Obrigada. Beijo até. Acabei de receber a proposta de fazer uma cortina. Ela tem 180 de altura. Quantos metros de altura ela tem? Gente, vai depender de um monte de fatores, tá? Quantos cordões. Lá no livro, no e-book, eu explico certinho como contabilizar cordão. Então, por exemplo, tudo bem que essa cortina tenha 180 de altura, ela tem quanto de largura? Qual o design você vai fazer? Quais nós você vai usar? Até que altura da cortina você vai trabalhar com os nós? Quanto de espaço eles vão ter entre eles? Você vai fazer algum nó decorativo no comprimento da cortina que ficar sem nó? Tudo isso tem que ser analisado. Tudo. Qual é o tamanho da haste? Né? Normalmente, quando a gente faz cortina, a gente usa a haste grossa, né? De 5 milímetros, às vezes. Então, tudo isso tem que ser considerado para você contabilizar. Então, você vai contabilizando. Então, pega lá a fita métrica, passa a fita métrica em volta da haste, quantos centímetros foi, quais cordões qual cordão eu vou usar, de quantos milímetros, quais nós eu vou usar, qual design eu vou fazer, esse design usa quantos cordões para ser feito, né? Então, digamos que eu vou fazer um design em padrão diamante. Esse padrão usa quantos cordões para serem feitos dentro dessa cortina que você está planejando? Vai ficar um espaço? Eu vou fazer algum trabalho no meio desse diamante ou não? Vou continuar trabalhando com os nós até que altura? Então, tudo isso tem que ser analisado para que vocês consigam fazer a contabilização. Aí, gente, seguindo lá as amostras, que nem ensino lá no livro, aí fica muito tranquilo, muito fácil de fazer. Né? Só que vocês têm que praticar. A gente não vai ter uma resposta pronta. Não existe resposta pronta. Até assim, eu não lembro quem que foi, fez um post, aí tava assim, uma maneira fácil de você contabilizar os seus cordões. Encontrei uma maneira fácil de você contabilizar os seus cordões.
Aí você passava para o lado para ver qual era a maneira fácil, e estava escrito assim, dia da mentira, tipo, 1º de abril. Não lembro quem que foi que fez esse post, mas eu achei o máximo, porque é exatamente isso, né? Não tem uma forma exata. Não adianta você testar só tirinhas, tem que testar o padrão inteiro, tá? A não ser que você vai fazer uma cortina só de tiras. Primeiro de tudo, anota todas as informações que eu te falei. E aí você já vai ver como vai ajudar, vai facilitar. Por que quando eu faço um projeto que não fica preso em uma base, o meu primeiro festonê sempre fica ondulado? 2 razões pode ser. A primeira é porque você tá apertando, deixando os nós muito juntos, encavalados um em cima do outro. Isso pode ser uma coisa. Outra coisa pode ser que você não esteja mantendo o seu fio guia esticado. Eu acho que são essas 2 coisas que poderia ser. Ou você não está mantendo o seu fio guia esticado no momento que você faz o nó, ou você está deixando o nó muito frouxo, ou você não está deixando o fio guia esticado. Uma dessas 3 razões. Eu não consigo fazer macramê circular com nó festonê. O suplá vira uma cesta. Tem algumas razões para isso acontecer. Uma delas é que todas as vezes que você estiver fazendo esse tipo de projeto, que sobrar espaço entre o cordão e o fio guia e o próximo cordão, você já fez, você vai saber do que eu estou falando, né? Toda vez que sobrar um espaço no fio guia e o próximo cordão que for dar o nó, você tem que adicionar um novo cordão. Todas as vezes que sobrar um espaço de mais de um fio, para você chegar no outro até fazer um novo nó, você tem que adicionar um novo cordão. Isso é o primeiro ponto. Se você já não adicionou e você já fez ele e ele tá pronto, eu tenho uma dica para te dar. Segura essa. Isso aqui, gente, é dica de quem vem de lá, tá? É dica de quem tá no campo de batalha. Você vai umedecer ele muito com um spray. Não vai jogar água nele, pelo amor de Deus, nem colocar ele embaixo da água. Joga um sprayzinho nele com água, só umedece, não encharca ele, pelo amor de Deus, umedece ele e coloca um peso muito grande em cima dele que tá abaloado. Coloca um peso bem firme em cima dele e espera ele secar lá, tá? E aí ele vai ficar reto. Qual o melhor cordão para fazer a almofada? Você tem que pensar se vai ser uma almofada só decorativa ou vai ser uma almofada de uso diário. Ou pelo menos de apoio diário, né? Por quê? Porque se for uma almofada de uso diário, ela vai ter que ser um cordão bem estruturado, que não se desfaça com facilidade. Então, eu indicaria um cordão de algodão com trançado simples, ou então um cordão náutico, um de poliéster, um cordão que não se desfaça com facilidade, porque vai ter o apoio das pessoas, né? Assim, a fricção do corpo com as pessoas, né? Com a almofada, tô louca. Então, teria que ser um fio bem estruturado. Eu iniciei um empreendedor de cortina e vi que vai dar um lindo cinto. Que lindo! Então vai firme. Se o barbante 24 fios fica bom para fazer capa de almofada. Eu, particularmente, não usaria. Não é que não fica bom, fica bom. Vai dar certo? Vai dar certo. Vai ficar bonito? Vai ficar bonito. Mas eu não usaria por essa razão que eu acabei de dizer. Porque normalmente a almofada, nem sempre... Bom, não é? Depende, né? Nem sempre ela é decorativa. Aqui em casa, a Agatha afofa na almofada, o Júlio senta em cima, encosta na almofada. A gente também, às vezes, encosta a cabeça na almofada para deitar no sofá. Então, eu não usaria por essa razão. Porque ele tende a se desfazer com mais facilidade, né? E aí, a almofada normalmente é algo que fica em contato direto com as pessoas, né? Então, eu não faria, mas não é que não fica bom. A malha fica boa para almofada, fica bonita, fica bem bom. E também não vai estragar, né? Com o apoio das pessoas, vai ficar bem bacana. Você acha que o fio encerado fica bom para fazer sacolas? Acho, só que você vai ter que usar bastante, porque a sacola normalmente ela é maior, ela é comprida, ele é grande, né? Então, você vai ter que usar bastante fio, porque o fio encerado, normalmente... É que existe fios encerados mais grossos. Não sei qual é o milímetro do fio que você tá falando. Mas se ele for fino, você vai ter que usar bastante fio. Mas fica lindo, tá? Eu já vi para vender
essas sacolas bem grandes, assim, com fio fino. Fica muito bonito, muito bonito. É trabalhoso só, né? Ela tira a alma para fazer peças, tipo capa de almofada, para ficar menos duro, o cordão. E o cordão que ela tira a alma é um cordão de rede. Então, eu não indicaria, tá? Você tirar. Eu indicaria você fazer com a alma mesmo, porque ela estrutura o cordão. Mas já que você tira, você pode fazer, por exemplo, tassel, você pode fazer folhas, você pode fazer penas, corações, tudo no formato de folha, assim, que nem eu tô falando, né? Você pode fazer franjas dos projetos, tem bastante coisa. Quantos metros de fio para luminária? Então, por exemplo, qual cordão você vai usar? Quantos milímetros? Qual é o tamanho do fio elétrico que você vai usar, a espessura dele. Tudo isso, gente, contabiliza no tamanho final do seu projeto. Faz a amostra, do jeito que eu ensino, faz a amostra e aí você consegue saber a quantidade. Se você já tiver o fio, né, elétrico. O que fazer com as sobras pequenas de fios? Eu uso para fazer enchimento de almofadas. Eu uso para fazer o cabelinho, o cabelo dos menininhos, dos bonequinhos. Uso para fazer fio pequeno, deixa eu ver o que mais. Gente, eu já usei tanto que eu nem me lembro. Eu tenho uma aluna minha que mostrou um modelo lindo de clipes. Ela envolve no clipes um tantinho assim, gente, de fio, de sobra. Ela faz um nó de montagem no clipes, fica tão fofo de marcador de página. A Carla, do Feito Pra Tu Ateliê. Ai, gente, dá pra fazer muita coisa usando a criatividade aí. O fio 36 serve para fazer o quê? Para fazer cropped. Serve para fazer o que você quiser, na verdade. Gente, não existe um fio. Eu quero usar esse fio para fazer esse tipo de trabalho. Não. Você tem que. Eu vou falar como sempre eu falo. Você tem que pensar no todo do projeto, no todo. Qual é o tamanho do projeto? Qual é a medida? Onde ele vai ficar? Vai ter passagem de gente? Vai ter atrito com as pessoas? Não vai? Qual é a medida final dele? Qual é a altura dele? Vai ter objeto dentro? Não vai ter objeto dentro? Tudo tem que ser analisado quando você está planejando um projeto. Tudo, em todos os aspectos. Né? Quais são as possibilidades? O que pode acontecer com esse projeto? Fiz aqui, sei lá, uma capinha de celular de macramê. Quais são as possibilidades? Uma capinha de celular, a possibilidade é que a capinha caia no chão. A possibilidade é que a pessoa rasgue na hora de colocar. A possibilidade é que ela não caiba em todos os celulares. A possibilidade... Então, quando você pensa num projeto, você tem que pensar em tudo que pode acontecer com aquele projeto. Né? Eu nunca fiz uma capinha de celular. Estou aqui falando para vocês, pensando agora no que aconteceria com uma capinha. Ele tem que ter abertura para câmera. Ele tem que ter uma abertura para encaixe do fio. O que mais dentro de uma capinha de celular precisa ter? Então, todos os planejamentos que você precisa fazer no projeto, você precisa pensar no todo dele. Tanto antes do uso, quanto durante ou depois do uso. Tá? Então, isso precisa ser para todos os projetos. Vocês precisam pensar nisso. E aí, isso, só de vocês pensarem nisso, já vai facilitar em vocês saberem qual o tipo de cordão mais indicado. Né? Vocês vão conseguir. Mas então qual que é o cordão mais indicado para queda? Sei lá, eu nem sei se existe isso. Estou aqui, tá? Só sugerindo. Existe um cordão mais indicado para a queda não ser tão grande ou para não quebrar o celular? Vou pensar. Então tá. Não. Essa capa de celular ela é indicada para ficar só dentro da bolsa. Entendi. Então tudo tem que ser pensado no momento que vocês forem fazer o projeto. Facilita muito, tá? Se vocês trabalharem dessa forma. E tem uma coisa, tá, gente? Mesmo quando vocês aprendem o projeto com outra pessoa, vocês precisam analisar se aquele projeto cabe dentro das necessidades do seu cliente. Então tá, por exemplo, esse organizador de joias. Aí o cliente fala assim, eu quero. Você faz um para mim? Digamos que você não tenha pronta entrega. Eu quero, faz um para mim? Você vai lá e faz um desse daqui. Aí ela fala assim, nossa, mas o espaço que eu tenho para colocar é muito maior. Queria um maior. Ou então, nossa, o espaço que eu tenho para colocar é um menor. Então, a gente tem que analisar tudo, tem que perguntar para o cliente. É que eu entendo assim, que às vezes você está fazendo a pronta entrega, ou o cliente é aquilo ou não é. Beleza, é o cliente que vai decidir se aquilo funciona ou não para ele. Agora, quando a gente está fazendo sob encomenda, aí a gente tem essa questão de poder perguntar. Né? Então tá, então vamos pensar, eu vou fazer sob encomenda?
perdão, ao contrário, eu vou fazer a pronta entrega, quais são todas as possibilidades? Digamos que se a pessoa quiser prender no teto, e o teto tem, sei lá, 2 metros de pé direito, digamos que tem 2 metros de pé direito, ela consegue com 3 metros prender lá perto do teto e baixar? Não sei, depende de onde está a tomada dela. Então, isso tudo, se ele tiver a pronta entrega, o cliente vai saber analisar, né? Eu vou pendurar aonde, vou colocar aonde, em qual lugar, em que tomada. Enfim, isso tudo precisa ser analisado pelo próprio cliente, daí não por vocês, né? O que você pode fazer é induzi-lo a pensar em tudo isso para que ele compre de fato aquele projeto. Também não dá para ficar fazendo um monte de pergunta que pode ser que ele desista, fica em dúvida, né? Então, tem sempre que ter um bom feeling de entendimento sobre esses processos e sempre pensar no projeto num todo, né? Em todo. Então, por exemplo, eu vou falar de mim, né? Eu pensei nesse projeto aqui, não pensei para nenhum lugar específico, mas eu pensei o seguinte: como ele não é tão grande, ele cabe, por exemplo, preso dentro do armário. Ou ele cabe preso dentro de um cabide. Ele cabe preso dentro, por exemplo, ao lado do espelho do banheiro. Então, é um tamanho que eu pensei sobre isso, tá? Pelo menos aqui dentro do meu espaço. Eu pensei sobre isso. Então, eu falei, eu vou fazer um tamanho que não é nem tão grande, nem tão pequeno, e que seja um tamanho suficiente que funcione para prender aquilo, né? Mas, às vezes, a pessoa tem um closet enorme, por exemplo, e quer ter um organizador de objetos muito grande. Então, tudo isso tem que ser pensado daí, se for pronta entrega. Tô dando um exemplo desse, mas isso serve para tudo. É isso, assim, né? A gente sempre tem que ter esse todo, de pensar no todo do projeto. Tô atrás de uma cor de barbante ou cordão e não acho em lugar nenhum. Isso também acontece com você? Acontece. Toda vez que a gente precisa daquele cordão específico, a gente tem dificuldade de achar. É a lei de Murphy, já ouviram falar que é a lei de Murphy? A lei de Murphy, gente, acontece, tá? Às vezes eu acho com facilidade, às vezes eu demoro muito para achar, às vezes eu acho da quantidade menor do que eu precisava. Qual produto que eu uso para impermeabilizar uma peça? Eu uso o Helptex. Só impermeabilizo peças grandes e quando o cliente opta por isso. E ele é próprio e especializado em cordões de algodão, para tecidos de algodão. Ela tem um padrão de tamanho para porta-copos redondo. Todas as vezes, todas, sem exceção, que eu tenho dúvidas desse tipo que você está perguntando, eu sempre busco no site de buscas. Por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer um berço, nunca tinha feito um berço, fui lá, qual o tamanho médio de um berço Moisés, um modelo Moisés. Pesquisei, até conseguir achar a média daquela medida, tá? A mesma coisa funciona para o porta-copos, tá? Normalmente eu particularmente trabalho com porta-copos entre 10 a 12, estourando assim, centímetros de diâmetro, tá? Mas pode variar. Então, o que é o ideal? O ideal é que você dê uma pesquisada, quanto que é normalmente, tá? Ele vai de 9. Normalmente, a pesquisa que você vai fazer aí vai encontrar porta-copos de 9, 10 centímetros, tá? Já te adianto, mas é isso. Eu já quero que você saiba que sempre que você tiver alguma dúvida como essa, é importante que você pesquise dentro do que você necessita, dentro do que você precisa, os tamanhos que você encontra no mercado e qual o tamanho médio disso, porque daí você consegue com facilidade oferecer isso para o seu cliente também. E o fio de malha não tem uma metragem, e sim por quilo. Como calcular? Normalmente dentro do rolo vem escrito mais ou menos quantos metros tem ali, tá? Mais ou menos. Por exemplo, eu me lembro, vou até fazer uma busca agora, enquanto eu tô aqui falando com você. Se eu não me recordo, se eu não estiver enganada, eu me lembro que a Euroroma, ela colocava na embalagem a quantidade de metros. Euroroma é fio de malha. Dá sempre uma pesquisada no próprio rolo, porque às vezes está atrás, sabe? Atrás do rolo, você consegue ver também. Então dá certo. Gente, é pra ter, tá? Quantos metros tem? Normalmente vem com 1 quilo, vem em torno de 200 e poucos metros. Eu não lembro agora. Aqui, ó, 140 metros. Tá escrito, tá? Ó, fio de malha
140 metros no rolo. E esse 140 metros é o da Euroroma, que eu acabei de dar um Google aqui. Agora, vocês podem sempre dar uma olhada dentro do coisa de vocês, tá? Então, vale a pena. Da embalagem de vocês, que vocês compram. Aqui onde eu moro, eu tenho muita dificuldade para adquirir o material. Você faz indicações de sites que eu possa fazer pedido no Instagram? Em destaque, tem uma lista de fornecedores que oferecem cordões, tá? Aí você vai ter que entrar em contato com eles, ver localização e tal. Tiveram alguns suportes de planta que eu fiz com 24 fios e percebi que depois de um tempo ficou com mofo. Como que eu faço para isso não acontecer? Precisaria saber se a cidade que você mora é úmida ou não. Por exemplo, às vezes cidade de praia tem muita umidade. Precisaria saber onde você está guardando os suas peças. Eu lembro, não precisa nem ser cidade de praia, eu lembro que eu morei em São Paulo 2 anos. E o prédio que eu ficava, o lado que eu estava do prédio, não batia sol nenhum, zero sol. E eu nunca tinha tido acontecido comigo, mas lá em São Paulo começou a ter mofo dentro do armário. Eu lembro isso, gente, nunca tinha acontecido. E eu falava, mas não tá úmido aqui, como é que isso pode acontecer? Não sei, na minha cabeça era assim, sabe? Mas é porque não batia sol nenhum ali. Então tem que entender primeiro, para você ir direto na causa raiz, né? O que que pode estar fazendo com que eles fiquem com mofo. E nunca aconteceu comigo, então não saberia te dizer assim exatamente. Agora, se ele for colorido, se ele não for colorido, se ele for cru, tem como você fazer uma misturinha, né? Eu não sei como que vai ficar o tecido depois disso, tá? Mas você pode testar. Eu lembro de uma receita que eu peguei uma vez que funcionou muito. Uma vez, quando o Juju era bebê, ele fez xixi na cama e eu não lembro por cargas d'água, aquele lençol ficou lá. Não lembro se eu não vi, se ficou no outro gavetão, não lembro. Lembro que mofou. E aí eu só consegui tirar o mofo com uma misturinha, que era uma mistura de vinagre, açúcar e algum outro produto que eu não tô me lembrando o quê. Mas dá uma pesquisada no site de buscas que tem como tirar mofo. Agora, se for colorido, eu não sei se vai funcionar. Teria que testar. Agora, eu já iria direto na causa raiz. Tipo, o que é que está causando o mofo? Né? Existe possibilidade de cessar isso? Sim ou não? Se sim, ótimo. Se não, como armazenar as minhas peças de forma que elas não estejam tão expostas? Né? Eu iria para esse lado. Qual fio você indica para fazer chaveiros? Vai depender do tamanho do chaveiro que você está fazendo, tá? Da medida final, o que você pretende com ele, qual modelo. Eu normalmente, se for um modelo básico, eu uso com um cordão de algodão encerado, assim, ó, de 2 milímetros. Ou eu uso cordão de algodão de 3 milímetros, de algodão mesmo, sem ser encerado, esses assim, ó. Tá? Aí vai variar, vai depender mesmo do que você deseja, do que você quer. Mas eu gosto desses dois. Mas não se prenda a isso, tá? Você pode criar o que você quiser com o cordão que você quiser e desejar que vai dar certo. Eu não gosto muito de ficar indicando assim, porque senão eu acabo limitando a sua criação, tá? Eu particularmente gosto muito de usar esses dois. Mas você pode usar o que você quiser que vai funcionar. Como vencer a insegurança na hora de vender? Tô com peças prontas, mas não dei o primeiro passo para vender. Você tem que enfrentar o medo. E aí, eu vou falar com experiência própria. Assim, a gente não mata o medo, a gente enfrenta eles. Enfrenta. Passo a passo, devagar, uma coisinha por vez. Eu tenho vergonha de oferecer isso no WhatsApp, então eu vou colocar nas redes sociais, vou mandar só para os meus amigos, pedir para eles divulgarem, caso eles saibam, conheçam alguém que goste. Eu começaria assim, um passo por vez, sabe? Qual é o primeiro passo que você precisa dar para que você consiga sair da zona de conforto que você tá? A zona de conforto é uma delícia, né? Quentinho, gostosinho. Agora, uma coisa que eu sempre repito todas as vezes, sem exceção, todas as vezes que eu enfrentei os meus medos, eu encontrei por trás dele coisas maravilhosas que nem eu mesma sabia que estavam lá.
né? Mais do que eu imaginava. Então, vale a pena, tá? O que eu posso te dizer é que vale você enfrentar. Vale a pena, ele já fala isso, né? É penoso pra gente, mas ele vai valer, né? Vale a pena. Então, pelo menos pra mim, tem valido a cada passo que eu dou e a cada enfrentamento das minhas dificuldades e dos meus medos e das minhas inseguranças. Tem funcionado muito bem pra mim agir, né? A ação, dizem isso, não tem uma frase que fala alguma coisa assim? A ação é o maior, o medo morre de medo. O medo morre de medo da ação, alguma coisa assim. O medo não funciona se você agir, alguma coisa assim, não me lembro, alguma coisa assim. E tem uma outra frase que eu falo muito que é: entre a relação do medo e você, alguém sempre cresce. Sempre. Então é isso. Todas as vezes que eu enfrentei os meus medos, eu tive muito aprendizado, muito crescimento, encontrei coisas maravilhosas. Sempre começo a fazer macramê e paro. Você tá começando com peças muito difíceis? Tá começando com peças muito trabalhosas? Eu te indicaria a começar com peças menores. O que acontece? Todas as vezes que a gente começa algo novo, a gente tem que ter perseverança, persistência, prática, porque não é só o macramê, tá? Tudo que nós vamos fazer na vida, que a gente for começar algo novo, a gente vai ter que ter isso, né? E se a gente quiser começar já logo com uma peça grande, pode ser que a gente se frustre. E aí pode ser que por isso que você esteja parando no meio. Né? Pode ser por isso, por essa razão. Ou então não precisa necessariamente ser uma peça pequena, mas peças com nós habituais que você já está acostumado a fazer, né? Então talvez dar uma olhada nisso, tentar entender esse processo. Ou talvez uma autocobrança muito grande, de que tipo, ai, nada do que eu faço tá bom, nossa, ficou horrível. Enfim, tá? Às vezes é isso também. E isso também é muito relativo. Por exemplo, uma vez eu fiz uma peça e postei aqui falando o seguinte: eu odiei essa peça, já tô refazendo por uma nova. E aí eu coloquei antes e depois. A primeira peça, o pessoal amou. Nossa, que lindo, maravilhoso. E eu tinha odiado. Eu tinha odiado. Outro exemplo, uma vez eu postei, eu ensinei numa aula de sexta a fazer uma fruteira. Eu postei 2 modelos de fruteira. O primeiro eu odiei. E o segundo eu amei. E aí esse negócio da fruteira foi até engraçado, porque ele ficou assim, tipo, 49-52. Eu coloquei lá uma enquete pra pessoa votar. Qual fruteira ela preferia. E aí ficou 49-52, uma diferença muito pequena na votação. Então, às vezes, o nosso olhar para as coisas também, a autocobrança tá tão grande. E às vezes aquilo que não é bonito pra gente é bonito pro outro. Entendeu? Então, às vezes a gente também tem essa autocobrança de que tem que estar perfeito, tem que estar lindo, tem que estar... E às vezes, calma, né? Eu não comecei fazendo um macramê perfeito, né? Até hoje, de vez em quando, eu faço algum erro, cometo algum erro que também não fica ótimo, né? Então tem isso. E a questão também da gente refazer, desfazer, refazer até que a gente consiga que chegue dentro do nosso parâmetro de, tá bom, tá legal, assim, eu compraria se me vendessem algo assim, né? Então, vale a pena também dar uma pensada sobre isso. Argola pode ser de plástico ou tem que ser de madeira? Eu não sei com que facilidade você encontra argola aí, tá? Então, vamos pensar o seguinte. A de madeira, eu não indico. Por quê? Porque eu já tive grandes problemas com a argola de madeira. Tá? Não indico que você faça, ela vai quebrar. Uma hora ou outra, um dia ou outro você vai ter problema. Pode ser que você nunca teve, pode ser que um dia você venha a ter, tá? Não indico a de madeira. A de plástico, eu não sei que cor que você costuma usar, tá? Então, o que eu faria se eu só tivesse acesso ou se isso fosse mais acessível pra mim, né? A argola fosse mais acessível de plástico pra mim. Eu cobriria ela com cordão, tá? Porque isso também dá um outro visual pro seu visual pro seu suporte de plantas, né? Eu nunca usei de plástico, tá? Mas tem uns plásticos que são bem fortes, que eu sei que eles aguentam bem o peso, que não vão vir a se arrebentar. Mas às vezes visualmente, dependendo da cor do plástico, não fica tão bonito, né? Então, claro, vai depender do que você tá trabalhando, como você tá trabalhando. Se eu só pudesse usar de plástico, eu cobriria ela com um cordão, com o próprio cordão. E claro que isso também tem um custo e claro que isso também tem seu preço, tá? Então você também tem que adicionar isso dentro dos seus suportes. Outra opção é você fazer o suporte direto com o próprio cordão.
Eu ensino como você faz isso dentro do YouTube. Tem uma aula com, se não me engano, são 4 ou 5 modelos de como você pode começar um suporte de plantas com o próprio cordão, né? Então vale a pena também dar uma olhada lá. Quando você domina o seu trabalho, você não tem a insegurança, né? Aí eu acredito que sim, a gente não tem a insegurança do fazer, mas muitas vezes a gente ainda assim tem a insegurança da venda. Porque ou a gente não quer se expor, ou porque a gente tem vergonha do que o outro vai pensar, ou do que a gente tem vergonha de não superar as expectativas do outro. Tá sempre no outro. Ou se tá com a gente, é isso, né? Eu não sou boa o suficiente. Eu falo que 2 pessoas não vendem. As pessoas que não acreditam em si mesma e as pessoas que não acreditam no produto, no seu produto, né? Então, essas 2 coisas devem ser enfrentadas, né? Para que você consiga fazer suas vendas, né? E às vezes você começar a oferecer, você já consegue entender que as pessoas gostam daquilo, gostam daquele produto. Então, que às vezes é você, de fato, que tá com aquela autocobrança, né? Então, por isso que é importante analisar em que ponto que você tá. O que mais, qual passo a mais você poderia dar, né? Se olhar, né? Se autoconhecer. Tudo bem, e você? Tudo ótimo, tô te ouvindo e fazendo comida. Ah, então tô te atrapalhando? Não, nem um pouco, imagina, que isso. Tá. Era para entender, então você falou que você presenteou essa 2 pessoas com esses 2 suportes de plantas e eles mofaram depois de você já ter presenteado, é isso? Isso, o que que aconteceu? Assim, que eu ainda tô no início, né, Tá. do macramê. E aí eu comecei a presentear, assim, o pessoal da família, né? Então eu dei um suporte para o meu sogro e dei um suporte para a madrinha da minha filha. Todos os 2 colocaram a planta no local coberto, né? E com luz indireta, assim. A plantinha pega lá a luz do sol, mas não fica exposta, né? Não pega chuva. Só que aí eu percebi, isso já deve ter assim uns meses, eu percebi que entre os nozinhos assim tá criando um mofinho, sabe? Eu fiz no 24 fios na cor cru. E aí eu vi que tá pretinho. Não E sei se é esse na hora de mofo, colocar água na eu ia falar planta. isso, esse mofo ele acontece lá de cima para baixo ou só embaixo? Embaixo. Então é isso, ó. Provavelmente é na molha, no aguar da planta. É, né? Então, tem 2 indicações para que você dê para as pessoas. É bom acontecer isso com presente, que daí com algo que você deu, como Pois acontece com o é. cliente, porque daí pelo menos você já tem esse conhecimento. Então, tem 2 indicações. A primeira é, quando a pessoa for colocar o vaso no suporte, ela colocar um pratinho embaixo. E aí, a hora que ela for molhar a planta, ela colocar o dedo nesse pratinho para não deixar a água escorrer. Tá? Então, Entendi. ela colocaria a água ali. Por exemplo, aqui em casa, a gente tem uma na entrada de casa que a gente já nem precisa mais colocar o dedo ali. A gente já sabe quanto de água colocar. A gente sempre coloca a mesma quantidade. Ele não transborda. Né? Aos poucos Uhum. vai dando para perceber. Então, o primeiro ponto é esse, colocar o pratinho. E o segundo ponto é, se possível, dependendo do tipo de projeto de vaso que a pessoa for usar, é colocar o vaso dentro de um cachepô fechado. O cachepô, ele não tem... Tô tentando achar um aqui fácil. Ele não tem o furo embaixo. Então, você coloca a planta dentro do vaso sem furo. E aí, a água que Isso. sobra dentro desse espaço, Uhum. sem cair. E aí, realmente não mofa. Que vai sugar. Não tem É, como impermeabilizar, né? Talvez. Não. tem, tá? Mas uma vez que ele molhou, ele vai sair impermeabilização, né? Se ele for Porque molhado tem com uma frequência, duração. principalmente. É. Porque assim, uma vez Talvez é uma. fazer com. Talvez se fizer com fio náutico. Mas aí também o 24 fios fica tão bonito, né? É que o Ele é fio lindo, náutico ele é bonito, mas ele é mais fininho, né? é só uma questão da indicação mesmo, tá? É normal você indicar isso para o cliente, porque às vezes eles não têm, nem tem como saber isso, né? Não é uma coisa que Não, eles têm que estar atentos, né? Então, não, Uhum. normalmente, se ele colocar o vaso direto, sem o pratinho, vai acontecer. Olha para você ter Entendi. uma ideia, a minha mãe tem um suporte de plantas na casa dela há 4 anos já, de cordão de algodão. E ela nunca teve problema nenhum com mofar, nada disso. E aí ela mudou de casa faz 1 ano.
E eu fui lá, fazia tempão que eu não ia lá. Eu fui lá esse final de semana passado, retrasado, se não me engano, retrasado. Eu cheguei lá, o suporte estava mofado. Você imagina, ela ficou 4 anos com o suporte e tava tudo bem. Aham. Quando ela mudou para casa, ela perdeu o prato. E não colocou outro, mofou. Entendi. Né? Então, ela Então é sempre isso. teve e nunca aconteceu. Aí ela tirou o prato, aconteceu. Então, essas são as 2 indicações. Inclusive, é bom você colocar isso no momento que você entregar para o cliente, né? Uhum. Eu, normalmente, quando eu entrego o produto para o cliente, eu pergunto, olha, e aí, tá tudo bem? Chegou o produto para você? Quero te dar algumas indicações, blá, 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 blá. Né? Tá. Então, vale a pena. Isso não acontece com a madeira, né? Se eu fizer um suporte de planta com a base de madeira, aquele que é tipo um balanço, não tem problema nenhum, né? Porque Se a pode madeira não molhar. tiver envernizada, vai acontecer. Ela vai apodrecer. Tá. Ela precisa estar invernizada. E aí você tinha falado da impermeabilização do macramê, do suporte. O que vai acontecer nas primeiras vezes que molhar? Realmente vai repelir a água. Porque a impermeabilização é para isso. Mas com a frequência de molha, ele vai sair a impermeabilização. Eu tava pensando aqui, a impermeabilização também ela tem um tempo de duração, né? Isso, Não também. não é por muito tempo. Entendi. Me ajudou bastante. Ah, que bom. Que bom, então tá Obrigada, bom. tá, Cris? Imagina, até mais. Eu tenho alguns rolos de barbante 6 fios que eu estava usando no crochê. Quero aproveitar essa migração para o macramê. Quais peças tu indica para ter o melhor resultado? Tem 2 peças que eu ensino no YouTube que são com cordões finos. Um deles, eu vou ensinar com malha, mas eu mostro para você lá também o cordão fino. Um deles é o suporte de plantas sem franja e o outro é um suporte de plantas com cordões finos. Tirando isso, lá no suporte de plantas sem franja, eu ensino como que você faz para unir mais que um cordão para você conseguir trabalhar. Então, você pode, por exemplo, 6 fios, 6 com 6, 12. Se você unir 4 cordões desse, como se fosse um único fio. Então, por exemplo, você pega assim, ó. Você pega 4 cordões e começa a fazer o nó já com esses 4 cordões, tá? De 6, tamanho 6. E começa a dar os nós. Começa a dar um nozinho lá. Então, aí vai funcionar, tá? Você vai dando os nozinhos assim, já com os 4 cordões juntos. Vai dar certo, vai funcionar. Aí você pode fazer o modelo que você quiser. Gente, obrigada pela participação de vocês aqui comigo. Um grande beijo. Até.